Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Capacetes Negros. Desta vez vamos falar de um assunto que, para o SNBS, é antigo, foi dos primeiros casos que levaram a tribunal por uma questão importante, mas que neste momento é que ressurgiu, não é? Foi a ADSE. Há aqui um caso que precisa de ser um pouco explicado para dar contexto e também para dar aqui conhecimento às pessoas que acompanham e que não acompanham e que ficam a saber sobre este tema. E antes disso eu pedia só a todos, já repetimos algumas vezes, mas a verdade é essa e tu que segues aí deves estar a perceber isso, que é muitas das pessoas que veem os nossos podcasts não subscrevem os canais e por causa disso não recebem notificações quando há um novo episódio. Como vocês sabem, muitos dos nossos episódios são divididos por partes, portanto, se queres acompanhar algum dos temas que já foi aqui tratado, é muito importante subscreveres o canal, porque assim vais receber as notificações de quando há um novo episódio, estás sempre a acompanhar o desenvolvimento de um ou outro tema que te interesse mais, ok? Portanto, nós agradecemos imenso. Para o episódio de hoje, teremos aqui o Ricardo e o Leonel novamente, para dar aqui um contexto desta situação da ADSE e também o desenvolvimento da situação da mesma agora. Pronto, Bruno, sobre a ADSE, na realidade, como tu disseste bem, foi o nosso primeiro processo judicial. É uma situação que nós entendemos ser injusta. Nós temos que descontar 14 meses para o subsistema de saúde, neste caso para a ADSE do Estado, ou seja, não está a ir ao encontro daquilo que o legislador prevê. O legislador previu um desconto de 3,5% mensal, mas como nos cobram 14 meses, não dá 3,5%, dá 4,08%. O que acontece? Nós não concordávamos com isto, foi sempre um tema que é muito falado, até por várias estruturas sindicais, mas criticamos e ninguém fez nada. E nós decidimos avançar com a ação. Ora, um sindicato representa os seus associados e os profissionais da carreira de um modo geral, e foi assim que nós fizemos a ação, de um modo geral, representando todos, porque se mudar alguma coisa, muda para todos. Fizemos uma ação contra a ADSE, que demorou primeiro 4 anos para sair a primeira decisão, onde vem o Tribunal dizer que para aceitar a ação tínhamos que indiciar também os municípios. Não percebemos muito a lógica, porque o município apenas cumpre aquilo que lhe mandam fazer, se desconta 14 meses é porque alguém lhes diz que é para descontar 14 meses. Mas indiciámos os municípios também no processo. Lamentavelmente, surgiu uma notícia aí por parte do município de Braga, em que o seu representante jurídico vem fazer uma notícia que tinham ganho um processo contra o SNBS. É de uma desonestidade intelectual gigantesca e quero acreditar que isto foi só uma brincadeira por parte desse representante, porque quero acreditar que a pessoa, como advogado que é e conhecedor do que são as leis, saberia que a decisão que saiu era passível de recurso e depois, mesmo que fosse verdade, o município de Braga não iria devolver nada a ninguém, até porque se houvesse alguma coisa a devolver, teria que ser a ADSE a fazê-lo. E aquela informação que ele passou é exatamente contrária àquilo que é a decisão. E a decisão, simplesmente, o que veio dizer agora é que não aceitava que o processo pudesse ser decidido de uma forma genérica, ou seja, abrangendo todos os bombeiros. Nós teríamos que identificá-los individualmente, um a um, e pagar custas judiciais por cada bombeiro. Nem se trata do valor em si, porque para o sindicato, felizmente, até tínhamos capacidade de o fazer. O problema é que isto é a justiça a querer fazer política, que é criar constrangimentos para que os sindicatos, ou quem quer fazer a ação, desista derivado ao investimento enorme que se ia fazer só em custas judiciais. E nós recorremos a essa decisão, até porque outros sindicatos de outros setores, como nomeadamente da PSP, puseram uma ação de uma forma genérica, que foi aceita e até foi-lhes dada a razão. E então o sindicato agora recorreu dessa decisão, porque tinha que o fazer. Alegámos inclusive que o Tribunal de Contas já tinha informado o Governo, nomeadamente os ministros das pastas, que devia haver esta retificação, que era os descontos incidir só sobre 12 meses e não sobre 14. É essa a nossa fundamentação, mas queríamos também deixar já claro para o município de Braga, fiquem tranquilos, porque o que nós queremos é justiça, é que haja um julgamento, independentemente do destino que venha a dar a decisão. Porque, na realidade, o que ia acontecer era uma decisão de uma não decisão, porque não tinha chegado a haver sequer julgamento, porque simplesmente o juiz entendeu que não ia analisar nada, porque achava que nós tínhamos que pagar as custas por cada bombeiro. Nós não concordamos, há decisões de outras entidades que foram aceitas e nós recorremos disso e acreditamos que o recurso nos vai dar razão e vai ser aceito e vai ser julgado
e esperemos que o resultado seja o que nós esperamos todos, que é a vitória e os bombeiros passarem só a descontar 12 meses, porque é o que faz sentido. Qualquer pessoa que contrata, por exemplo, um seguro de saúde só paga esse seguro durante 12 meses e não podem ser os funcionários públicos a financiar a ADSE de forma encapotada, como estão a fazer, e é isso em que o Tribunal de Contas alertou ao Governo que devia haver essa retificação. E nós continuamos a lutar. Quem conhece os dirigentes do SNBS e o pessoal do SNBS sabe que nós não garantimos vitórias a ninguém, mas garantimos que vamos à luta. E isso é o mais importante, vamos à luta, se perder, perdemos, mas pelo menos tentámos. Lamento também que alguns sindicatos, depois desta notícia de Braga, tenham-se vangloriado desta derrota, que acabou por ser uma derrota também para eles. Porque se a gente não tivesse recorrido e se o processo não fosse decidido, eles iriam continuar a descontar 14 meses em vez dos 12. O que acaba por ser um bocado ridículo quando a gente chega a este patamar em que já não interessa a noção da razão, interessa é como foram aqueles, então vamos nos vangloriar daquela derrota. E isso é completamente desajustado a uma realidade sindical que requer a defesa de todos os trabalhadores, nomeadamente os bombeiros chapadores. É essa a nossa causa e é isso que vamos continuar a fazer, tentar defender, até porque é justo aquilo que estamos a reivindicar e queremos acreditar que os tribunais superiores vão nos dar razão, vão decidir a ação e que os municípios fiquem descansados, porque há haver alguma coisa a devolver, não são os municípios a devolver, terá que ser a ADSE, mas também acredito que não vai chegar a esse ponto. Mas mesmo que não chegue a esse ponto da devolução, pelo menos que se retifique a injustiça que é de estar-se a descontar 14 meses em vez dos 12. Okay? Se isso for feito, mesmo que não nos devolvam nada, já será uma vitória. E isso é que é o mais importante, porque é algo que é injusto no nosso dia-a-dia, no nosso país, tanto para os bombeiros chapadores como para os outros funcionários públicos, mas nós temos que nos preocupar com os nossos. Este processo demonstra um bocadinho aquilo que tem sido as nossas dificuldades de luta. Em primeira instância, portanto, recapitulando aqui o processo, nós colocamos a ação contra a entidade que nos desconta demais, que o município é só portador, e demora-se 4 anos para dizer que, na visão de quem analisou e de quem vai julgar, que a ação está mal colocada. Falta notificar os municípios. Apesar de não concordarmos, nós seguimos a linha e notificámos os municípios, os 25 municípios. E agora, envolvidos de mais 2 anos, vem nova comunicação a dizer que não é possível só notificar os municípios e agora temos que ir identificar todos os bombeiros chapadores. Portanto, ainda não conseguimos chegar ao ponto de apreciar o caso. Ainda andamos só a brigar com o tribunal como é que afinal querem que a gente coloque o processo. Sendo que um processo, quando é interposto por um sindicato, existe aqui uma forma jurídica de poder ser coletivo. É uma ação coletiva, não é individual, não é um caso do Bruno, não é um caso do Ricardo, é no âmbito coletivo e isto depois altera tudo o que é a configuração de custos, processos, etc. Mas nem era isso que estava em questão. A questão está, vamos para 6 anos, ainda não conseguimos sequer que o juiz se sente e olhe para a matéria. Ainda andamos só a obrigar, aceita lá o caso, com municípios, sem municípios, queres não os bombeiros, não queres... Portanto, isto para percebermos aqui um dos patamares de dificuldade, porque é um caso que, se nós ganharmos, à semelhança do que aconteceu com o PSP, vai abrir uma porta e uma caixa de Pandora contra a ADSE. Portanto, eu sei que é um caso difícil de se mexer, mas é o que é. Tem que ser mexido, tem que haver coragem para. E isto revela também noutros patamares que nós temos que a dificuldade nas primeiras instâncias. Nós temos um tribunal neste país, em primeira instância, que cada ação que nós colocamos devolve-nos a ação porque isto não percebeu qual é a nossa acusação. E nós agarramos na mesma acusação, colocamos-a noutra comarca e ganhamos a ação. Portanto, não só o juiz percebe como ganhamos a ação. Portanto, isto é recorrente naquela comarca. E não vou aqui nomear, mas isto existe. E nós já sabemos tudo o que é problemas naquele município, temos que ir à volta porque para aquela porta não conseguimos passar, porque os processos nem se chegam a entrar. E isto, nós não queremos acreditar que isto é real, mas que é coincidência, que é sempre naquele município, é. Portanto, agora repara, qual é a motivação dos operacionais e de lutar contra qualquer coisa, 40 euros, num feriado mal pago, e andar neste processo anos e anos e anos e anos, com outro agravante, que é 40 euros, hoje, ao mês que vem há outro feriado, mais 40.
Para o outro mês há outro feriado, mais 40. Estamos a falar, portanto, e ao fim de 10 anos, tu chegas a um ponto e nós temos dificuldades, às vezes, em submeter os processos, porque já não conseguimos sequer ir buscar a prova que o trabalhador, há 10 anos, no dia 27 de fevereiro, trabalhou da meia-noite às 8 da manhã. Porque, entretanto, os arquivos dos municípios já não têm isso disponível, o próprio trabalhador já mudaram o programa de controle de ponto e já não conseguimos ter acesso a isso. Portanto, isto era uma das coisas que nós temos batido bastante. Administrativamente, os tribunais administrativos estão muito lentos para resolver estes casos. E para além de lentos, alguns politizados. Porque este caso da ADSE, como tu vês, é um tribunal a fazer política. O tribunal sabe bem as consequências que pode trazer fazer justiça neste caso. Okay? E das duas, uma. Ou arranja pequenas nuances para não fazer justiça, como foi a primeira, era, não aceitou a primeira vez, tinha que se pôr os municípios, como eu disse, agora os trabalhadores, a ver se cria um constrangimento tal em que os sindicatos acabam por desistir, porque no nosso entender a percepção está errada, porque os descontos de 14 meses é feito a todos. Uma coisa era, por exemplo, eu só fazia 11 meses, tu fazias 13, ele fazia 14, outro fazia só 9. Casa, tinha ser aí é diferente. Quando o caso é diferente de cada um, sim senhora. Agora, neste caso, não. Todos. Que vocês têm isso, ou seja, há certos casos com outros vossos... Sim. Ou seja, quando os casos são diferentes de cada ponto a ponto, aí é logo diferente. Tratado individualmente. Agora, neste caso, o desconto é sobre 14 meses para todos os bombeiros chapadores. E nós estamos a defendê-los de uma forma genérica. Independentemente de serem nossos sócios ou não. São bombeiros chapadores, são elementos da carreira. É esse o intuito. Pronto, e lamento imenso que alguém se vanglorie de forma desonesta de uma suposta vitória que não tiveram, porque o município de Braga apenas está lá porque foi chamado ao barulho, como costuma dizer. Não é tido nem achado. Traduzido para miúdos, eu tenho um litígio com o Ricardo, coloco o Ricardo em tribunal e o Ricardo a defender-se nomeia-te como testemunha. E no fim, eu não consigo acusar o Ricardo e tu festejas, porque não foste penalizado. Tu não eras que avisado, tu ias lá como testemunha. Tu não tens nada a ver com isso. Tu vieste por arrasto. Tu não tens vitória nenhuma. Quem faz o corte, quem me faz o desconto é o município de Braga. Mas o município de Braga quer acreditar que faz isto, porque se não fizesse também era ilegal, não é? Pega nos valores que descontou e entregou à ADSE. Por isso, se houvesse alguma coisa a devolver, era a ADSE, que já os recebeu, que nos tinha que devolver. Por isso, quando temos um responsável jurídico que vem para a comunicação social fazer notícia disto, como se fosse uma grande vitória por parte dele, parece-me muito desonesto e quero acreditar que ele estava só a brincar, porque se ele acredita naquilo, então é grave. É grave porque deve ter faltado algumas aulas de direito. Mas, verdade. E tocaste num ponto que eu não sou, mas como bombeiro, sapador, disseste assim, que houve outros sindicatos que também reagiram por esse lado. Ou seja, como é que poderia ser sequer um cenário isso possível? É fácil de explicar. Okay. Há um universo de 3 mil bombeiros chapadores no país. Generalizado, contas redondas, 3 mil. Eu vou tirar para cima. 25% está descredibilizado de sindicatos. Números redondos. 50% são nossos sócios. Em 4, 5 anos da nossa primeira atividade, 3, 4 anos, mais ou menos, nós abrangemos 50% da cota disponível de sócios, dos 3 mil, nós abrangemos 50% de cotas de sócios. Em 3, 4 anos e meio. Eles tiveram que vir de algum lado. Portanto, há sindicatos que perderam sócios para nós. Exato. E usaram as demais ferramentas para nos tentar descredibilizar, e umas são essas. Entre acordos e abaixo-assinados para se colocarem do lado dos municípios para não pagarem trabalho suplementar aos bombeiros, do lado dos municípios, não é do lado dos bombeiros. Transferindo isto para o futebol, jogo, 96 minutos já, e aquele defesa central que festeja, que está a ganhar por 1-0 e festeja aquele corte no último minuto. Assim estão eles, por cada derrota nossa, suposta derrota nossa. Só tem uma diferença, é que cada derrota nossa, eles também perdem, também são da nossa carreira. Parece que se esquecem disso muitas vezes. Da nossa parte, os bombeiros podem contar é que nós iremos lutar sempre até ao fim, iremos lutar por haver justiça, independentemente de qual seja o desfecho da decisão, pelo menos nós tentamos, e é esse os nossos valores, é tentar, até que alguém nos diga ou tem ou não tem a razão. E vamos continuar a tentar, está feito o recurso, vamos continuar a aguardar, na esperança que se faça justiça e que a política se separe da parte jurídica, que é o mais importante.
Ok, obrigado. Então, realmente, este 12 meses, pronto, já fica esclarecido, não faz nenhum sentido realmente e quem nos acompanha também certamente deve concordar e se concordarem ou se tiverem uma opinião sobre este caso, deixem nos comentários em baixo também, que é sempre importante a gente também debater estas ideias e outras. Portanto, muito obrigado. Nada, muito obrigado.